Cara, sou gay e felizmente nunca fui molestado. Fui ter a minha primeira relação sexual aos meus 21 anos, nasci num lar cristão, assembleiano e desde criança sempre fui atormentado. Não tinha trejeitos afeminados, além de uma voz aguda de uma criança que na adolescência ficou bem grave, inclusive. Daí discordo que essa situação é um comportamento, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que bom, Vaso, que na sua história essa não foi a motivação de você se encontrar na homossexualidade. Mas te falo, todas as pessoas que entram em contato comigo nas minhas redes sociais e falam da sua história, e falam das motivações que fizeram ela se encontrar na homossexualidade, eu diria que pelo menos mais de 60 a 70% das mensagens que eu recebo, a maioria alega que sofreu esse abuso enquanto criança. Eu mesmo fui fruto disso e de outras coisas, porque na verdade é muito amplo esse papo de identificar de qual seria o motivo de cada indivíduo se encontrar na homossexualidade, sendo que cada pessoa, cada história, você acaba vendo que foram situações, motivações e ausências possíveis que houve na vida de cada indivíduo para se encontrar na homossexualidade. E muitos desses relatos eles afirmam que houve uma ausência paterna, o pai não foi presente, viveu numa família autodestrutiva, o pai às vezes tinha comportamentos adúlteros ou tóxicos ou maltratava possivelmente esse filho, e muitas vezes as crianças acabam criando uma rejeição de não querer ser igual ao pai porque o pai não foi um exemplo para ela. Ou outros que me afirmaram que houve ali uma experiência sexual muito cedo enquanto criança e foi um abuso, e que isso gera vários conflitos na mente de uma criança. Como principal, o sentimento de medo. Ela foi invadida, ela foi usada, ela está num sentimento impróprio porque ela não estava preparada emocionalmente para viver aquilo tão cedo. E isso gera vários conflitos, como ansiedade, pode gerar até depressão. A criança sente o medo que ela não quer contar isso para ninguém, nem propriamente para os pais. Em alguns casos, elas sentem até atração pelo próprio abusador. Ou como uma incapacidade de se sentir ou agir como propriamente um homem, por falta de referência, como falei ali no primeiro ponto. Então isso gera um complexo de inferioridade. O menino não se sente tão capaz de exercer, ou houve uma falta de estimular a esse menino a desenvolver propriamente a sua masculinidade. E isso gera uma diminuição sobre quem ele é biologicamente. E é nessas situações que aí a gente encara o contexto cultural, né? Os ambientes, as escolas, que se um menino, às vezes aos 10 anos, não desenvolveu a sua puberdade, não desenvolveu seus traços masculinos, por algum motivo tem uma voz um pouco mais delicada, uma ação mais delicada, na escola essa criança já vai sofrer bullying, já vai dizer que tem jeito de ser gay, ou que ele é gay, ou que possivelmente ele pode ser trans, ou qualquer outra identidade, ou, enfim. E isso gera uma bagunça na cabeça da criança, por isso que eu falo que os pais precisam preparar os seus filhos aos 10 anos para a guerra cultural que ele vai enfrentar na escola. Porque hoje é muito suscetível de alguém olhar para uma menina como houve essa situação e dizer assim, você gosta de quê? De homem ou mulher? Eu falo, eu gosto de homem. Mas como que você sabe que não gosta de mulher se nunca experimentou? Aí já gera um sentimento de dúvida ou até de desejo de se permitir a viver isso, e isso vai gerar dúvida, questionamentos ou crise na própria criança que está se desenvolvendo ali dos 8 aos 14 anos, isso da mesma forma o menino. E essa criança possivelmente passando por essa dúvida ou conflito, ela vai buscar informações sobre isso, e hoje tem muitas séries, novelas, conteúdos, acesso pornográfico muito fácil para a criança, e aí ela pode já se encontrar no estado de dúvida ou de se autoafirmar homossexual pelo simples fato de ter a primeira experiência sexual com a pessoa do mesmo sexo, né? Então é muito real para o nosso contexto hoje que as pessoas estão se motivando mais à homossexualidade pela pressão social e cultural que a gente está vivendo.
E aí, quando eu digo que a homossexualidade é um comportamento, é porque eu estou usando a palavra de Deus. Porque se a gente for em Levítico 18, 22, o homem que se deitar com outro homem, então ali já está reprovando um ato sexual de pessoas do mesmo. E aí, se a gente vai para o Novo Testamento, ali em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 em diante, ali fala sobre alguns pecados e ali a trata sobre os efeminados. E efeminados não é trijeito ou de mulher ou falar como mulher, mas é o que o texto fala no grego, que é acernokoitai malakoi, que é ativos e passivos, ou seja, que a palavra reprova ali é o ato sexual com pessoas do mesmo sexo. Então não é exatamente trejeitos afeminados que é um pecado, embora que o homem ele deva buscar viver sua masculinidade nas suas possibilidades. Então a Bíblia trata como uma ação, um pecado, ou seja, um comportamento reprovável diante de Deus. A Bíblia não trata a homossexualidade como identidade. Isso só veio acontecer depois do século XVIII para o XIX, quando veio se normalizar o termo heterossexual e homossexual para identificar pessoas que tinham atrações tanto pelo sexo oposto como pelo mesmo sexo. E aí a cultura hoje, ela quer atrelar o seu desejo sexual, o seu sentimento, à sua identidade. Muitas das vezes descartando quem você é biologicamente e levando a você viver um sentimento como a sua identidade. Aí entra a ideologia de gênero, que eu vejo como mais ideologia do que identidade, porque não é identidade. Ela vai dizer o seguinte: ninguém nasce homem ou mulher, mas ela se torna homem ou mulher baseado no seu sentimento, que é Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, mas se torna mulher. Então, pelo pressuposto, ninguém nasce com nenhuma identidade, ou sexualidade, ou estado biológico, não quer dizer nada. É o sentimento que vai ditar sobre quem essa pessoa é. Então aí a gente cai numa contradição, porque se ninguém nasce nada e se torna, ninguém nasce homossexual, se torna. Você entende? E a ideologia de gênero vai dizer que a heterossexualidade também é uma construção social. Ou seja, se a pessoa é ensinada a ser heterossexual pela lei judaico-cristã, então a pessoa hoje ela é ensinada a ser homossexual pela cultura, com essa cultura woke. Então, tipo assim, se é uma construção social você ser hétero, é você também ser homossexual. Então, a homossexualidade ela não é uma identidade no meu conceito, naquilo que eu estudo. E é um comportamento, apenas uma ação, que Deus não aprova. Se você renunciar a isso, buscar uma vida de santidade, ainda sendo homossexual, você vai viver a salvação, né? A justificação, a adoção em ser filho de Deus por meio de Cristo. E ainda vai ter ali o batismo do Espírito Santo, que a gente atrela como a segunda obra da graça, que vai capacitar você a viver a palavra de Deus, os princípios ali, o evangelho, os mandamentos e os planos que Deus tem a respeito de você. Então, o fato de você se entender, isso não quer dizer nada. Não é a cultura ou alguém que tem que ditar sobre quem eu sou, mas sim o que a palavra de Deus diz a respeito de mim e sobre quem eu sou em Cristo Jesus. Por isso que em Colossenses capítulo 2, do versículo 8, nos diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias e vãs enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Por isso que precisamos tomar cuidado. Não podemos deixar nem que seja uma pessoa, um movimento, uma ideia, uma cultura ou o mundo queira ditar sobre quem eu sou, a não ser que seja Cristo, porque o maior ato de adoração que você pode permitir é que algo desconstrua sobre quem você é em Cristo Jesus. Por isso que ainda que você sinta a atração por alguém do mesmo sexo, isso não atribui uma identidade sobre quem você é como filho de Deus. Então eu não vejo e estudo que a homossexualidade seja uma identidade, é um comportamento. E que esse comportamento ele pode ser transformado. Pois na própria cidade de Corinto, o próprio apóstolo Paulo afirma que lá houve homossexuais transformados por Deus e creio que eles superaram isso.